Caio, entramos aqui no assunto, ficou quente do Vitor Pereira, te atrapalhamos aí. O que tu montou? É porque a gente fala muito do lado do Flamengo, mas a gente tem que reconhecer o mérito do Fluminense muito em cima daquilo que a gente falou. É dinizismo, é? Antes de dinizismo, e aí eu quero você do meu lado, tá? Dois detalhezinhos, duas mexidas do Fernando Diniz que eu acho que foram fundamentais para a vitória de ontem. Aí o Fluminense está aqui, tá? Faz conta que isso aqui é um grená. Fluminense, dois detalhes. O primeiro, no primeiro jogo ele jogou com 3 caras espetados. Keno, Cano e Arias. Essa linha de 5 defensiva do Flamengo, com mais 2 cães de guarda aqui na frente, dificultou principalmente essa criação ofensiva. O que ele fez? Trouxe o Ganso para essa função e o Arias para flutuar aqui por dentro. O Ganso não joga espetado, o Ganso joga aqui atrás. E aí o Arias tinha liberdade para fazer todo esse tipo de movimentação. Além disso, e aí foi a grande sacada, Alexander na cabeça da área. Por quê? O Alexander nessa função... Porque o Martinelli não tinha condição de jogo. E o Martinelli é um cara que joga aqui do lado. Ele joga do lado do André e ele tem um muito bom jogador, mas ele é um segundo volante. O Alexander, quando o Marcelo se mandava, ele fazia essa recomposição. Então o Fluminense estava sempre protegido. E o Marcelo vinha por fora, o Marcelo vinha por dentro. O Marcelo começou o gol dele nessa posição e acabou concluindo por aqui. Então era um time que na hora que o Flamengo não botou um cara espetado para ocupar esse espaço, o Marcelo veio, o Alexander veio, o Arias veio, o Ganso veio e aí o Fluminense amassou o Flamengo. Por quê? Porque jogou todo o jogo no campo de ataque. Com a qualidade que o Diniz tem, com essa posse de bola, não aguenta. Agora quer falar de dinizismo? Vem pra cá. Vai me chamar, cara? Vem pra cá. Mas quem é o Fluminense de vermelho e Flamengo de preto? Fluminense... Aqui, ó. Aqui o Mengão de preto. É. Porque com Palmeiras de vermelho eu não quis vir aqui, não. Agora você vem, né, seu traíra? Roger, o que me chama Deixa eu baixar minhas calças aqui que minhas canelas estão aparecendo. O que é o jogo do Diniz? O que é o dinizismo? É a posse de bola e a forma como ele envolve o adversário. E como ele agrupa, né? Criando desequilíbrio time, né? no adversário. Ele traz todo mundo para esse lado e deixa um espetado lá, que é o Keno nesse jogo. Não, e geralmente é o Marcelo. Ele traz todo mundo para cá mesmo e ele expõe a dupla de zaga. Ele vem aqui com o Felipe Melo e com o Nino, né? Aí você tem o Alexandre para dar um suporte um pouquinho mais aqui para se essa bola escapulir por essa zona aqui, porque ele vai trazendo, ó. Arias ou Ganso por aqui, aí ele traz um dos dois aqui, o Cano já tá aqui por aqui centralizado, esse é o André que fica dando esse suporte. Então ele traz para cá, e aí você pode mexer no time adversário, né, Caio? O que acontece? Ele balança todo mundo atrás da bola. Não, e cria sempre a dúvida, né? O que eu faço? Eu me desorganizo e abro um buraco do outro lado, ou deixo 1 para 1, ou eu mantenho a minha estrutura tática e deixo essa chacrinha dele aqui. Mas aí você não tem superioridade. Exatamente. E aqui, ele, com essa chacrinha que ele arruma, eu falo que o Diniz aluga uma comunidade. Ele vai trabalhando em comunidade, né? Aí ele vem aqui, tá sempre sobrando jogador com a bola no pé. E é tudo passe curto, é tudo triangulação, tudo movimentação, que um se conhece pelo olhar. E não é só a qualidade do passe, é a movimentação. Porque você não passa e fica parado. Porque aí você é fácil. Isso? Você passa, movimenta, você gira, você vem pra cá, você vai pra lá, você vai pra cá. E aí você vai trazendo todo mundo pra cá. Você vai trazendo o time inteiro, vai todo mundo balançando. De repente abriu o outro lado. É onde o Marcelo e o Alexander deitaram e rolaram. Deitaram e rolaram, e onde o Flamengo não teve alternativa de saída, né? Porque o que acontece? Quando você tem um jogo muito concentrado num determinado setor de campo, qual é a tua melhor situação? Roubar e inverter a bola. Transição rápida. Transição rápida, fazer a bola longa, a bola chegar no mais rápido possível onde você está enxergando o buraco. O Flamengo não teve nenhuma alternativa de saída por aqui, que a gente estava falando, né? Então o Flamengo teve dificuldade. Aí o que acontece? Roubei a bola aqui, não tem alternativa, ele continua com superioridade numérica para o bote, né? Para pressão pós-perda. E aí fica muito mais fácil de roubar a bola. Então o Flamengo não teve oxigênio para trabalhar. Quando roubava a bola, quando tinha possibilidade de tentar sair jogando, já tinha bote de jogador do Fluminense. Foi aula, ontem foi aula. Posso falar uma... Vem pra cá, vem pro meu lugar aqui, então. Vem, vai. Tu não levantou, tu não levantou. Vai lá. Já foi treinador, pô, já foi treinador. De todos nós aqui, você foi o único que foi treinador. Tentei ser. Sabe qual é? Primeiro, você fez uma pergunta pro Diniz sobre a questão física, né? E sabe por que o time, ele repete o time?
toda vez e consegue fazer isso? Porque com a bola cansa menos. Qual é a maior marcação do futebol mundial? Não é de hoje. Ter a bola. De 1900, desde quando inventaram. Ter a posse de bola. Esse time do Fluminense, ele tem a posse de bola. E aí vem um mérito, que hoje... Quando você vai falando, a gente vai rodando as imagens. E hoje tem um mérito que é o seguinte, muitos times querem hoje trabalhar a bola. Só que esse time do Fluminense tem uma característica que ele trabalha a bola sempre objetivando o ataque. Os passes, geralmente... Olha aí, a gente está vendo, o passe vertical. Ó. Olha como ele fica tudo aqui na direita, ó. Daqui a pouco ele vira o lado, mas sempre objetivando o gol. Se tem que quebrar o ritmo, quebra, a gente tá vendo, vira o lado, mas esse objetivo do gol é que faz com que o time tenha posse de bola, um desgaste menor, acumule o adversário ou encurrala o adversário no campo sempre de ataque do Fluminense, certo? E sempre esteja mais próximo do quê? Da finalização. E por isso que o ele adversário fala, lógico. Não tá fechado. É isso. Eu vou buscar, pode vir, eu vou pro campo de defesa. Tem coragem para atrasar tudo, o trazer a marcação do adversário para dentro do seu campo, para novamente criar linha de passe nas costas, né? Exatamente. E outra, tem jogadores no meio-campo, e são treinados para isso, que tem esse entendimento. Quando a gente fala do Ganso, que é a brincadeira, né, que eu fiz, que ele pode dar 2 toques, é isso. Quantas vezes no jogo a bola vem para ele e ele com um toque ele bota o companheiro numa condição totalmente diferente? Ele abre o jogo, né? Ele abre Parece o jogo. Que só ele enxerga aquela jogada. Ele está próximo, aqui, ó, pertinho ao jogo que ele gosta. Por isso que ele se adapta. Aí você tem um Arias que é um jogador jovem, mas que tem o drible, que tem a aproximação. Para você, o Arias é o jogador mais importante desse time? Pois é, cara. Nesse momento, essa pergunta, nesse momento, é muito difícil de responder. Eu já pensei nisso. Porque, assim, muito, eu acho que é o Arias, aí eu acho em algum momento que é o Ganso. Qual foi a pergunta que eu não escutei? Qual é o jogador mais importante desse Hoje, para mim, o Arias. Pois é, então. É que tem muitos, mas... Talvez ele não tenha um substituto, né? Por isso, né? Você vai falar assim, quem é o substituto? É o Lima, que entrou no jogo? Eu acho o André. Entendeu? Também é cracaço de bola. Sabe por que eu acho o Arias? Porque ele é o símbolo do dinizismo. Ele está em toda a parte do campo. É verdade. Ele tem a característica, né? É isso. Porque o André, o ano passado, se eu não me engano, ele ficou fora do jogo da Copa do Brasil aqui, se eu não estou enganado. Contra o Corinthians. Cara, o Fluminense não conseguiu sair com a bola. E ele sai toda hora na parte defensiva. Pode ver, a bola tá com o Fábio. Naquele jogo não teve nem André nem Nonato, que era a dupla de volante. Daqueles jogos que a gente falava... do Vitor Pereira. E vamos ser justos, no jogo de ontem, o Fábio foi muito importante. No início do segundo tempo, ele fez 2 defesas que fizeram a diferença no jogo, sim, com toda a superioridade do Fluminense. Cabeçada do Thiago Maia, um escanteio ele embaixo. A bola do Matheus, que ele saiu cara a cara. E a bola do Matheus. Vamos ser justo, e é verdade, o Felipe Melo fez Felipe Melo também. Ele no segundo tempo cansou, é verdade. E aí é carimbo do Diniz. Carimbo do Diniz, porque foi muito criticado o Felipe Melo no jogo contra o Sport Cristal. Perfeito. E eu fui um dos que critiquei, porque o Felipe errou uma saída de bola e o Cristal fez 1-0 nas costas do Felipe. Mas o Diniz bancou o Felipe Melo e fez um grande jogo ontem. Posso aproveitar só esse assunto? O Diniz falou sobre o Felipe Melo. Um jogo desse como o do Felipe Melo, porque o Felipe Melo é um cara que tem quase 40 anos, só vê o cara treina, como ele se cuida, como ele melhorou do ano passado para cá. E o Felipe Melo de hoje talvez seja o melhor Felipe Melo que chegou desde quando ele chegou no Fluminense. Se você ver a atuação do Felipe Melo, pega aí do começo, quando ele chegou, se ele fez alguma partida melhor do que ele fez ontem. Isso não quer dizer que o Felipe Melo vai ser titular absoluto, que ele vai jogar. Porra, o Felipe Melo está perto do fim. Mas a gente não tem a mínima boa vontade. Quando quer pegar um para Cristo, isso. E quando pega garoto, acaba. É que o cara tem estofo. Então, com todas as críticas, estava tudo em cima dele e de mim. Porque eu escalei. Então, a gente tem que fazer uma análise, assim, ser mais justo. Mas eu acho que o jornalista, para fazer pergunta, ele tem que ter, no mínimo, a resposta. Por exemplo, ele está aqui, ele é flamenguista, foi ele que fez a pergunta. E ele não teve resposta para a pergunta que o Diniz fez para ele. Mas o Felipe Melo jogou mal por quê? Porque ele teve um erro que ocasionou por causa da falta que o juiz não deu? Ah, não foi, Tá, mas o Arias, alguma vez, ele falhou também o passe, o Cano, o Ganso? Sim, então por causa disso ele errou? Mas qual atleta que faz um passe de 70, 80 metros por jogo, mesmo sendo marcado no peito do companheiro? Qual atleta que pega a bola lá na área e dá um passe saltando linhas ali, deixando 3, 4 jogadores para trás? Qual que é o atleta
que com 39 anos ganha quase todos os duelos com o Pedro, que para mim é um dos maiores atacantes do futebol do mundo. Aí o cara não sabe o que vai responder. Então, quer dizer, eu tô acostumado com isso. Olha, eu confesso para você que há tempos atrás, assim, vou colocar 5 anos atrás, mais ou menos, eu ainda já tinha chegado no Brasil, eu queria que as pessoas falassem bem de mim, sabe? E hoje eu não quero ser reconhecido por pessoas. Eu quero ser reconhecido por Deus, pô. Sabe? É Deus que me capacita, é Deus que faz as coisas acontecerem. Então, o que as pessoas falam, acho que é por isso que eu estou preparado realmente para tomar pedrada, mas eu entendo que eu sou uma árvore que dá fruto, é normal. Em relação a isso. E modesto, né? Mas a entrevista é isso. Foi criticado e quando tem a oportunidade de se defender, e ele se defende, ele sabe se comunicar também. Fala bem. Ele colocou os pontos de vista dele. Porém, concordo com alguns, discordo. É isso, galera. O Fluminense não pode se dar ao luxo de perder o foco para a próxima partida contra o Paysandu pela Copa do Brasil. O time terá um desafio tanto no Maracanã como uma casa cheia e muita confiança. Depois de atropelar o Flamengo, agora é hora de se concentrar na competição da Copa do Brasil, que oferece uma premiação muito boa e onde o Fluminense é um dos favoritos ao título. Com o elenco e reforços de peso trazido para esta temporada, o técnico Fernando Diniz está consolidando seu trabalho e demonstrando toda a sua competência. O Fluminense já ganhou o título carioca, o que traz mais confiança para a sequência da temporada de 2023, que apresenta muitas competições e grandes desafios pela frente. O Brasileirão começa no final da semana, mas agora é hora de concentrar todas as energias na Copa do Brasil. A nossa expectativa é grande para o jogo de hoje, com uma promessa de casa cheia, e o Fluminense está chegando com muita vontade e moral elevada. Se você é um torcedor confiante na vitória do Flusão, deixe seu palpite abaixo e aproveite para deixar seu like no vídeo e se inscrever, pois isso ajuda muito e fortalece o nosso canal e leva a levar conteúdo para mais pessoas. A força da torcida do Flusão é inegável e junto podemos ir em frente rumo a mais títulos nessa temporada. Não podemos perder o foco e vamos com tudo em busca do título da Copa do Brasil e de outras competições que virão pela frente. Avante Fluminense, saudações tricolores.